Paz do Senhor a todos, um ótimo dia. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, segunda Crônicas 17, 18 e 19. Mas antes da gente orar, não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez poder meditar na Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, nos dê acesso à Tua sabedoria, para que, Senhor, todos os dias a gente venha consultar as Tuas Palavras, os Teus mandamentos, para que a gente nenhum dia se desvie da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, segunda Crônicas, capítulo 18, o texto diz assim: as profecias dos falsos profetas. Eu tenho um problema com falso profeta, não é só esses textos que eu acho. 18:1. O texto diz assim: Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e tornou-se em genro de Acabe. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu, a ir com ele atacar Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você vai comigo a Ramote de Gileade? E Josafá respondeu: sou como você é, e o meu povo é o seu povo, iremos com você à guerra. Lembrando que aqui os povos estavam divididos, então era Judá e Israel se unindo para uma batalha, como nunca deveria ter deixado de ser. Mas, tinha algumas coisas incoerentes ainda. E Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhe perguntou: devemos ir lutar contra Ramote de Gileade ou devo me conter? É exatamente esse o ponto de inconsistência entre as duas nações, entre as duas tribos. Não, porque não é, uma era 10, a outra 2. Entre os dois povos, esses eram os pontos de colapso entre os dois povos. Um se preocupa em perguntar ao Senhor o que ele quer e o outro consulta quem não deve. Lembrando que Israel costumava colocar ali por sacerdotes e profetas quem eles achavam por bem, desde Jeroboão. Já não era mais os levitas, porque os levitas voltaram para Judá porque eles não quiseram adorar os bezerros. E eles disseram: vá, porque Deus os entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Então aqui eu já vejo, inclusive, que Josafá ele tem ali o discernimento dos espíritos de falar: opa, tem alguma coisa errada aí, não é possível. Aí ele diz: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei de Israel responde a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaias, filho de Imla. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaias, filho de Imla. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestidos dos seus trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Aqui, antes de Micaias chegar, tem um problema aí, que é a consulta do Senhor. Primeiro, 400 profetas falaram que eles deveriam ir. Só que antes de Micaias chegar, eles já estavam ali na beira da cidade. Já estavam numa posição confortável como majestades, Então, digamos ali que ele já até tinha dado a palavra dele que ele iria. Que ele fala: eu sou como você e como o seu povo é o meu povo. Então aí, apesar de, Josafá ele já tomou uma decisão de que ele ia, certo? E o texto diz assim, Micaias, aqui no 14. Quando ele chegou à presença do rei, este perguntou: Micaias, devemos ir a Ramote de Gileade para batalhar ou devo me conter? E ele respondeu: vá, você triunfará, eles serão entregues nas mãos de vocês. Mas aqui, Acabe, como já conhecia o profeta, ele viu o tom de ironia que o profeta estava. Porque não é normal ele, sabendo que ele está errado, A gente sabe quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe quando a gente não está nos caminhos do Senhor, porque quando tem alguma coisa pesando na nossa consciência, o Espírito ele nos aponta, não tem como. Se você é gerado no Senhor, se você é gerado em Deus, se um dia você já andou com Deus, você pode até desviar.
pode desviar. Mas tudo que você for fazer errado, a consciência vai pesar. Porque nós somos uma trindade, corpo, alma e espírito. E o espírito está pronto, diz a palavra, sempre. Não é porque que a gente vai pecar, que a gente vai desviar, que o espírito deixou de estar pronto. O espírito não vai beber com você, não vai fumar com você, não vai se prostituir com você. O que faz isso é a carne, certo? Ou até a alma, mas não o espírito. Então, sempre há esse confronto dentro da gente. As vontades da carne, as concupiscências da carne, as concupiscências do espírito. Não, então, quando a carne vai pecar, o espírito já fala, opa, tem alguma coisa aí. Mas, como quem está por fora domina, né, a carne, então ele acaba indo pecar. Mas, ele diz assim, quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaias disse, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus diz, estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaias prosseguiu, portanto, ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o seu exército estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou, quem enganará o rei Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? Então aqui o próprio Senhor já mostrou para o profeta que ele seria morto. Então ali ele poderia ter tirado o pé e falado assim, profeta, então faz o seguinte, consulta o Senhor aí e fala se dá tempo de eu voltar. Essa deveria ser a decisão real dele. Fala assim, não, o Micaia, faz o seguinte, então vai, testa aí, pergunta, posso me arrepender? Se eu rasgar minhas vestes, o Senhor vai me ouvir? E aí poderia ter até tomado outro rumo as coisas, né? Mas não, o que ele faz? Ele vai castigar o profeta, que não tinha nada a ver com isso, como a Bruna disse no devocional anterior, né? Os profetas sempre se lascam. Que coisa, não? Os profetas sempre se lascam por falar a verdade, né? Por andar nos caminhos do Senhor. Mas a nossa recompensa vem de Deus, né? Então nós devemos sim andar nos caminhos do Senhor, independente das provocações ou das perseguições. E ali o profeta ele é preso com água e pão, e Acabe disse que só vai soltar ele quando ele voltar. Só que o profeta sabe que Acabe não vai voltar. E essa é a questão. O rei da Síria fala o quê? Vamos lá só atacar o rei. Não é nem para batalhar contra os homens, eu só quero o rei. E alguém lança uma flecha, aleatoriamente, uma flecha perdida, né, para o alto. Acho que ele deve ter ficado com raiva, falou assim, não vou poder batalhar, então não vou usar essa flecha para nada. A flecha foi exatamente na brecha da armadura de Acabe. Então são coisas muito aleatórias, porque pensa, uma flecha sem rumo, as brechas das armaduras eram poucas, né? Se a gente for olhar a dimensão do nosso corpo e as junções onde tem brechas, são coisas poucas. A flecha perdida achou a junção da armadura, porque tinha que se cumprir a palavra do Senhor. Então, olha que era para Acabe ter caído ali. Se ele tivesse ouvido o profeta, ele teria parado. Mas não. E Josafá, quando ele vê isso acontecendo, quando ele vê que estão vindo só na direção dele, porque Acabe inclusive foi sacana, foi astuto, porque ele falou assim, fica você com as vestes de rei e eu vou entrar no meio da batalha. Josafá olhou e falou, tá bom, talvez na inocência, mas ele deveria falar, não, se nós vamos os dois como rei, nós vamos os dois apanhar como rei. Por que né, eu vou sozinho? Mas Acabe já sabia que eles iam caçar ele. Então ele achou o quê? Vou me esconder no meio do povo, no meio dos soldados. E a flecha achou um no meio dos soldados, porque a flecha não estava mirando no rei, ela não estava mirando em lugar nenhum. Ela estava mirando onde Deus mandou ela ir. E Deus guardou Josafá. E Deus guardou Josafá porque Josafá foi ligeiro. Quando ele viu que a treta ia vir pro lado dele porque Acabe foi sacana, ele olhou pro alto e falou, Senhor, socorro. E o Senhor desviou os homens dele. Então, quando a gente é reto nos caminhos do Senhor, apesar de Josafá ter tomado uma decisão que não precisava ter tomado, né, o Senhor ainda ouve, ele desvia o povo dele e acerta o Acabe, que é o que estava pecando na história. Porque ele era o bom rei. Então, o resumo do nosso devocional aqui é lá no começo, 18, versículo 4, que diz assim, Josafá disse mais ao rei de Israel, consulte primeiro a palavra do Senhor. Então, existe a necessidade de tudo que a gente vai fazer consultar a palavra do Senhor.
Você pode não gostar dessa decisão, na maioria das vezes a gente realmente não vai gostar. Fala, poxa, eu não posso tirar o marca-texto da página da direita e botar para a esquerda sem perguntar para Deus, mas o marca-texto está na minha mão, por que eu não posso tomar essa decisão? Às vezes, quem nunca assistiu... Quem nunca assistiu o filme Efeito Borboleta, né? É um filme bem interessante, que ele mostra os atemporais das coisas, de quando uma borboleta bate as asas no Ocidente, um tsunami acontece no Oriente. Porque uma alteração houve naquela borboleta que desencadeou toda a mãe natureza, né, toda a flora, que desencadeou toda uma tempestade do outro lado do planeta. É um filme bem interessante. Chama Efeito Borboleta. E é mais ou menos isso. É o que a gente vai falar assim, poxa, Josafá ele tomou uma decisão que ele não precisava ter feito parceria lá com o rei da Síria. Ele não precisava disso. Ele poderia ter ido lá, eles não iam ter essas tretas aqui se ele tivesse feito isso. Se ele tivesse falado para Deus, então, Acabe está querendo graça aqui, eu vou lá falar com o Ben-Hadad para ele deixar de fazer a sociedade com Acabe, fazer a sociedade comigo, eu vou mostrar para Acabe quem é que pode. Ele poderia ter falado, Deus, então, eu tenho 300 carros, mas tenho tu. Então, eu vou dividir 150 para Israel, 150 para a Síria, e o Senhor me garante lá na frente. E Deus ia garantir ele lá na frente, com menos da metade da sua tropa ainda. Então, consulte ao Senhor, e mesmo que o Senhor fique em silêncio, não abra a boca para falar nada. Deixe o marca-texto lá na página da direita, que ele tá bonito lá, e Deus gosta dele assim. Amém? Aleluia. Deixa eu só falar alguns pontos que me chamaram a atenção. Não vou nem me aprofundar porque você já falou tudo. Fala. Mas a má aliança, eu acho que quando você é luz, você não deve se misturar com trevas. Porque por mais que um dia Israel... E nem com meia luz. Porque tem gente que fala, né? Não, já aconteceu. Não, eu sou crente igual você, eu te entendo. E Deus fala assim, não vai fazer não. Não, a gente não tá falando de religião, a gente tá falando de verdadeiramente Cristo. Servir a Deus, exatamente. Servir a Deus. Religião é fácil, todo mundo tem, todo mundo crê em Deus, todo mundo é crente, mas quem anda verdadeiramente com Jesus. Então, se você é luz, você não se mistura com as trevas, não adianta. Não adianta. A gente tenta, mas não dá. Não bate, não mistura. É igual água e óleo, né? Não mistura. Então, você não pode se aliar com quem é trevas, porque por mais que Israel... ele já foi e é, né? Deus restaura um dia ali o povo, mas Acabe, ele estava sendo manipulado por Jezabel, né? O tempo todo, e Jezabel era totalmente das trevas, né? Então Acabe, ele estava totalmente tomado pelo maligno. Mesmo que aqui a Jezabel não apareça, acho que aqui ela já morreu, não? Não. Depois disso ainda? Ela morreu em Reis, né? Depois ela Não, aqui ela não ressuscitou, ela morreu também, são paralelas as histórias. Eu sei, Lucas, eu tô falando que ele já deu a morte dela em Reis. Ah, sim. Não aqui. Eu acho. Mas mesmo assim, mesmo se ela já tiver morrido, eu acho que não. Mas ele tomava todas as decisões pautado junto a dela, né? Sim. Ela fez morrer bastante profetas inocentes e tantas outras coisas. Então, ela não se mistura, não tem como se misturar. E a outra coisa 400 profetas e só um falou a verdade. Sim. Sei lá, não tenho nem o que dizer, só isso. E aí, a falta de posicionamento de Josafá. Porque ele começa pedindo para consultar o Senhor. E depois que Micaias falou o que ia acontecer, ele mesmo assim continuou. Mas então, acho que ele se viu, dele, né? Eu acho que ele se viu preso, né? Tipo assim, não tem mais o que eu fazer. Sim. Mas eu acho que não interessa. Se ele mandou consultar ao Senhor, era porque ele estava dizendo assim, vamos ver se é pra ir. Se Micaias disse que não, ali ele deveria ter falado, não vou. Sim, mas talvez ele tenha até, eu creio que ele até ia arrumar uma grande confusão se ele não permanecesse. Porém, se Micaias tivesse falado pra ele assim, você vai morrer também, ele não teria ido. Porque ele estava comprando uma briga que não era dele. Ele estava fazendo aliança com quem não era pra fazer, certo? É mais fácil às vezes a gente assumir a consequência de desistir, né? Tem até um ditado popular que fala assim, tem coisas que doem menos se você soltar do que se você continuar segurando. Então tem coisas que não vale o nosso sono, né?
tem sociedades, parcerias, decisões que não vale. E não adianta, quando você é luz e a pessoa é trevas, por mais que a gente não tá falando da pessoa em si, gente, mas infelizmente o que habita em você não habita na pessoa, então o fim da pessoa não vai ser o seu fim. Sim. Então não tem o que fazer, mas a pessoa é boa, a pessoa é legal. Aqui a Cabe, ele podia estar com uma boa intenção no começo, nós somos parceiros e tal, mas lá na frente... Né? Mas lá na frente, quando ele recebeu a profecia, ele já foi trapaceiro. Sim. Se ele estivesse na luz junto com Josafá, ele ia falar, não, nós dois vamos à frente como rei. Mas não, por quê? Porque o mesmo espírito que habita em um não habita em outro. Isso. Que é o quê? A justiça. É a lealdade, é a verdade. Ele não leva a verdade com ele, igual Josafá leva. Exatamente. Então, por mais que você ache que aquela pessoa é boa, aquela pessoa pode até tentar ser. Mas no final das contas, você vai bater a cara. Porque não é o mesmo espírito que habita, não dá certo. Sim. Entendeu? Então ele, graças a Deus aqui, ele era um bom rei e Deus ele teve misericórdia dele, né? E os livrou. Então muitas das vezes, mas aqui poderia ter acontecido a morte dele, então muitas das vezes a gente precisa vigiar nas nossas decisões a quem se alia, né? Sim. É isso. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, poder meditar na Tua palavra, Senhor, ouvir a Tua voz e aprender cada dia mais de Ti, Senhor, ser conosco nos nossos passos, Senhor, ilumina nossos caminhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tchau!